Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dinancy Silva e vamos para uma excelente aula de língua portuguesa. Vamos conhecer então o objeto de conhecimento, morfossintaxe, detalhamento, termos integrantes e acessórios da oração. Então, vamos para a nossa aula. Nesta aula, nós vamos explorar os termos acessórios da oração. Os termos acessórios da oração, eles são como os detalhes que fazem toda a diferença na mensagem. Então, hoje nós vamos nos debruçar sobre eles. Eles vão trazer especificidade, vão enriquecer a sua mensagem e torná-la muito mais eficaz. E para iniciar, leia comigo este poema Mar Português. Ó mar, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem pode passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Poema de Fernando Pessoa, muito conhecido, espero que você goste muito, convido você a ler mais. Então, pessoal, vamos analisar esse poema. O poema Mar Português, de Fernando Pessoa, ele vai tratar da relação entre o povo português e o mar, refletindo sobre as descobertas marítimas e a expansão do Império Português durante a era dos descobrimentos, né? Exploração marítima, explorando temas como o sacrifício, a coragem, o questionamento e a transcendência. Então, assim, por meio de uma linguagem simples e imagens evocativas, esse poema vai capturar a essência da experiência humana, desse nosso viver, da nossa vivência humana, diante dos desafios e das maravilhas do oceano da vida do ser humano. Então, baseado nisso, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para a primeira estrofe do poema, aquela composta dos versos, para que nós possamos, né, desenvolver aqui na nossa aula, apresentar para vocês os termos acessórios da oração. Então, vamos ver essa primeira estrofe. Olha aí. Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Pois é, o poeta aí está descrevendo, né, as explorações marítimas. Vocês sabem, já estudaram a história, que Portugal salta aí na frente, né, nas explorações marítimas, nos descobrimentos. Então, esses dois termos que estão em destaque, ó mar salgado e ó mar, o que são eles aqui na estrofe do poema? Eles são expressões, né, que designam a quem o eu lírico, o eu poético, está se dirigindo. Ó mar salgado. Então, o poeta está se dirigindo ao mar. E aqui também, ó mar. Então, aqui você vê que essa expressão, o poeta se dirige, não é? A um ente, a um personagem. Então, você vai observar aí que nesse primeiro verso, ó mar salgado, que eu grifei para você, quanto do teu sal. O mar aí, ele está sendo invocado
invocado, ele está sendo chamado pela essa interrogação do eu lírico, né? Assim como no 6º verso, para que fosses nosso, ó mar, né? Nesse 6º verso aí, para que fosse nosso, ó mar, né? Novamente o mar está sendo invocado, chamado pelo seu eu lírico. Então, do ponto de vista da gramática, ou seja, gramaticalmente, o mar salgado, pela sintaxe, ele vai ser classificado, essa expressão mar salgado vai ser classificado como vocativo. Então, vocativo é um dos termos acessórios da oração, pois alguém, que no caso aí o eu lírico, está chamando esse mar para dialogar com ele, ó mar salgado. Mas o que seria, pela sintaxe, o vocativo, né? O que é o vocativo do ponto de vista da análise sintática, da sintaxe? Então, vamos ver agora o conceito específico de vocativo, né? O que é o vocativo? Em que consiste o vocativo? Então, o vocativo é essa forma linguística que é independente, né, da estrutura sintática da frase, isto é, não vai pertencer nem ao sujeito nem ao predicado, e ele é usado para chamar ou para interpelar alguém ou algo personificado. Então, vocativo, que é a palavra a quem o eu lírico, né, ó mar salgado e ó mar, o eu lírico se dirigiu ao mar, e aí nós temos então a presença do vocativo, que é o vocativo, é esse termo na análise sintática que ele não pertence à estrutura nem do sujeito nem do predicado, ou seja, ele não faz parte dos termos essenciais da oração. Então, o que ele é? Ele é um termo independente, né, da frase. É a quem eu me dirijo, é a quem eu estou invocando. E a função dele é exatamente chamar ou interpelar alguém ou algo que está sendo personificado. E no nosso caso, o mar. O mar foi personificado, o poeta se dirigiu ao mar. E um exemplo disso é exatamente: ó mar salgado, quanto teu sal, ou do teu sal, são lágrimas de Portugal. Quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Análise feita para você aí, sujeito da oração, teu sal, o predicado, são lágrimas de Portugal. E aí você tem a inserção do vocativo, ó mar salgado, o ser, a entidade, o personagem a quem eu me dirigi, certo? Então, a quem eu me dirigi constitui o vocativo. Me dirigi no poema, ó mar salgado. Então, veja que o vocativo, é muito fácil entender, muito fácil compreender em que consiste o vocativo. É aquele termo, aquela expressão que eu utilizo tanto na minha fala quanto na minha escrita para me dirigir a alguém. Por exemplo, se você diz aí, professora, explique um pouco mais sobre o vocativo. Essa palavra professora é o vocativo, é o ser a quem eu me dirigi, a quem eu interpelei, certo? Então, quando você chama em casa, mano, vem aqui. Então, essa palavra mano é o vocativo, o ser a quem eu me dirigi. Esse é um dos termos, né, na sintaxe mais simples e mais fácil de você entender. Se você entender que vocativo é o termo, é a expressão no texto, seja o texto oral ou escrito, que configura o ser a quem eu me dirijo, e esse ser pode ser uma pessoa ou personificado, pode ser um objeto, pode ser alguma coisa. Então, aí eu tenho o vocativo. E na escrita, o detalhe importante, você põe uma vírgula, certo? Professora, vírgula, explica um pouco mais, certo? Ou então, explique um pouco mais, vírgula, professora. Explique um pouco mais, professora. Na escrita, o vocativo vem com uma vírgula. Geralmente, ele aparece com uma vírgula. Muito bem. Vamos seguir entendendo ainda um pouco mais com outro exemplo. Eu tenho aí
Você é um bicho, Fabiano, né? Isso aí é um texto do grande escritor Graciliano Ramos. Veja aí, você é um bicho, Fabiano, né? Faz parte de um romance famosíssimo de Graciliano Ramos. É uma fala, então, ao personagem. E sujeito da oração, você, predicado, é um bicho. Você é um bicho constitui o sujeito e o predicado da oração, e aqui eu tenho os termos essenciais da oração. E o que é então Fabiano? Fabiano constitui o vocativo, ou seja, o ser, no caso o personagem aqui, a quem foi dirigido, a quem foi dito essa mensagem aí, né? Que ele é um bicho. Muito bem. Então, entendido aí o que é o vocativo, que é esse termo independente da oração, né? Aqui nós estamos trabalhando os termos acessórios, mas também estamos explicando um dos termos da oração, que é chamado o termo independente. Por que independente? Porque não faz parte da estrutura nem do sujeito e nem do predicado. Ele é à parte dentro da sintaxe, porém necessário para a compreensão, para o entendimento da mensagem. O ser a quem eu me dirijo, a quem eu invoco, por isso vocativo, a quem eu me dirijo. Muito bem. Seguido, então, agora vamos ler um texto. O gigante encolheu. Então, leia comigo. Cientistas chineses querem concluir se o Monte Everest, o mais alto do mundo, com 8.850 metros, está, de fato, diminuindo de altitude devido ao devido ao constante aquecimento global da Terra. A Academia Chinesa de Ciência iniciará uma série de estudos em loco. Um mapeamento recente indicou uma redução de 1,3 metro na altitude do Everest, né? A fonte é Isto É, de São Paulo, isso ainda fevereiro de 2005. Então veja, seguindo nós temos que cientistas chineses querem concluir se o Monte Everest, o mais alto do mundo, com 8.850 metros, está de fato diminuindo de altitude devido ao constante aquecimento global da Terra. Nessa parte aqui nós vamos analisar então o que está em destaque. O que nós destacamos aí? O mais alto do mundo, com 8.850 metros. O que é que você observa aí? Esse destaque aí no início, né, da informação de que cientistas chineses querem concluir se o Monte Everest, o mais alto do mundo com 8.850 metros, né? Esse destaque aí, essa informação, está explicando uma particularidade, uma especificidade sobre o Monte Everest. Então, gramaticalmente, do ponto de vista da sintaxe, quando ocorre esse fenômeno na linguagem, a sintaxe vai classificar como aposto. Então, esse texto que está em destaque, na sintaxe, nós chamamos de aposto. E o que seria o aposto? Bem, veja então que o aposto é esse termo da oração que vai explicar, que vai esclarecer, que vai resumir ou vai identificar o nome ao qual ele se refere. O que é então que nós entendemos aqui? Que o aposto é um dos termos da oração, e esse termo é um termo acessório, é um termo da oração e é um termo acessório, que tem a função de explicar, de esclarecer, de resumir ou de identificar o nome ao qual ele se refere. O nome aqui é o substantivo e, né, está ligado a essa expressão. Então, o aposto é esse termo
Pode ser toda uma oração, pode ser apenas uma expressão, pode ser constituído de apenas uma palavra, ou de duas, ou de três, ou de uma oração inteira. Então, o aposto é essa expressão, esse termo que tem essa função de explicar, lembre-se disso, de esclarecer, de resumir, ou de identificar aquele substantivo. No que nós lemos, o substantivo a que ele estava se referindo era o Monte Everest. Então, o Monte Everest, né, segundo o estudo dos chineses, ele diminuiu, os estudos apontavam que ele diminuiu 1,3 metros. E aí, qual foi o aposto, então? O aposto foi o fato de um esclarecimento, quando ele diz o mais alto do mundo, né? E é mais alto porque tem a maior altitude, 8.850 metros. Então, esse texto aí explica, esclarece melhor o termo ao qual ele estava se referindo, que era exatamente o Monte Everest. Muito bem. Ficou claro para você isso? Ficou? Então, vamos continuar agora mostrando os tipos de aposto, né? Porque conforme a ideia que ele traz, ele se classifica. Então, nós temos aí tipos de aposto. Nós temos o aposto explicativo. O aposto explicativo consiste no quê? Consiste na expressão, né? Na palavra ou em toda uma oração que vai traduzir ou ampliar o significado daquele termo fundamental, daquele nome ao qual ele se liga, certo? Então, o aposto explicativo, ele faz exatamente o que o nome diz, ele explica, ampliando a significação do termo, do substantivo ao qual ele se liga. E ele aparece, e esse detalhe é muito importante, ele aparece entre vírgulas na escrita. O aposto explicativo vai aparecer entre vírgulas ou ainda entre travessões ou parênteses. Então, você tem aí 3 sinais de pontuação marcando a presença do aposto explicativo. Quando você tiver no texto ali, no parágrafo, na oração, um aposto explicativo, você vai identificar esse aposto. Por quê? Porque a ideia dele é ampliar, traduzir, ampliar a significação do substantivo, do termo ao qual ele está ligado. E, na escrita, ele pode vir entre 2 vírgulas, ou entre travessões, ou ainda entre parênteses. Observe o exemplo. O Amazonas é o substantivo ao qual o aposto explicativo está se ligando. Então, o Amazonas, o maior estado em extensão do país. O que é que você observa aqui? Que o que está em destaque, o maior estado em extensão do país, está o quê? Explicando o termo Amazonas. Está explicando, está ampliando o sentido, a significação da expressão o Amazonas. Sem o aposto, a frase ficaria assim: o Amazonas situa-se na região norte do Brasil. Isso é verdadeiro, isso é compreensível. Porém, quando eu acrescento esse termo acessório, esse aposto explicativo, qual é o resultado? A sua comunicação, a sua mensagem toma uma outra dimensão, ela se amplia. Eu vou explicar melhor o que é o Amazonas. Além dele se situar no norte do Brasil, eu trago uma outra informação muito importante, que é o fato dele se constituir no maior estado em extensão do país. O maior estado brasileiro é o Amazonas. Muito bem. Um outro tipo de aposto que nós temos é o aposto especificativo. Veja, o que é o aposto especificativo? É aquele aposto, você já sabe que o aposto é uma expressão, toda uma oração ou uma palavra que traz
uma ideia a mais para a oração. Ele vai enriquecer a mensagem, certo? O especificativo liga-se sem vírgula. Veja que enquanto o aposto explicativo possui duas vírgulas, ele vem entre duas vírgulas ou entre travessões, certo? Ou ainda entre parênteses. O aposto especificativo, por outro lado, ele não vem virgulado ao substantivo que ele está se referindo, certo? Porque esse substantivo é de sentido, de significado genérico, né? Para indicar a espécie a que pertence. Veja, o poeta amazonense Tiago de Melo escreveu belos poemas. Tiago de Melo aqui não é o sujeito dessa oração. O sujeito da oração é o poeta, certo? Tiago de Melo aqui é aposto especificativo. Eu estou especificando, né? Indicando especificamente a que categoria pertence. Então, o poeta amazonense Tiago de Melo escreveu belos poemas. Então, você observa que não há vírgulas aqui, certo? Por quê? Porque este é o aposto especificativo. A função dele aí é se ligar a esse substantivo, poeta, de sentido genérico, né, para indicar a espécie a que ele pertence. No caso, ao fato de ser poeta amazonense, certo? Está se ligando aí. Vamos ampliar nosso entendimento sobre o aposto, agora aprendendo sobre o aposto enumerativo. Vamos lá. Então, o aposto enumerativo, o que é que ele faz no seu texto? O que é que ele faz na oração? Exatamente o que o nome diz. Ele enumera as partes aí constitutivas do termo fundamental, lá dos substantivos a que ele está se ligando, e vai separando-se do termo fundamental, por 2 pontos. Então, a primeira característica que você vai ver é que o aposto enumerativo, ele enumera as partes constituintes, né, do termo fundamental, que é o substantivo, e ele vai se separar dele pela presença de 2 pontos, vírgula ou ainda o travessão. Então, veja que é facultativo na escrita você utilizar ou os 2 pontos, ou a vírgula, ou o travessão. Mas você tende a usar um desses sinais de pontuação aí, para marcar, então, a presença do aposto enumerativo. Vamos analisar o exemplo. Comprei 2 peixes, tambaqui e jaraqui. Aposto enumerativo aqui é o tambaqui e jaraqui. Eu estou enumerando. Eu comprei 2 peixes. Peixes é o substantivo a que esse aposto enumerativo aqui está ligado. Então, eu estou aqui enumerando, contando, né? Dizendo o que foi que eu comprei. Comprei 2 peixes. E você nota que a presença dos 2 pontos. Comprei 2 peixes. Aí, então, eu poderia colocar o travessão? Poderia. Ou a vírgula também. Mas os 2 pontos, comumente se usa os 2 pontos, tá? Para marcar. Um outro exemplo, vamos ver aqui. Nós éramos 4. Uma prima, 2 amigos e eu. Aqui você observa, né, que o aposto enumerativo está enumerando uma prima, 2 amigos, eu. E veio marcado pela presença da vírgula. Não optamos aqui por colocar a vírgula, porque é possível sim. É possível colocar a vírgula, ou os 2 pontos se eu quisesse. Se eu quisesse, eu poderia ter dito, nós éramos 4, 2 pontos. Uma prima, vírgula, porque eu estou enumerando, 2 amigos e eu. Muito bem. Então, você já entendeu a natureza do aposto enumerativo e quais os sinais de pontuação que você pode utilizar no seu texto escrito. Muito bem. E o sentido que ele traz? Você vai reconhecê-lo, identificá-lo, porque ele traz esse sentido de enumerar, né? Os termos para esclarecer melhor. Comprei 2 peixes. Que peixes esse? Tambaqui e jaraqui.
E aí, coloquei os 2 pontos e especifiquei. Muito bem. Seguido agora, vamos conhecer, então, um outro tipo de aposto, que é o aposto resumidor ou recapitulativo, onde eu resumo, eu sintetizo aquilo que eu já disse, certo? Função dele, exatamente esta: resumir, por meio de um pronome, o que foi expresso, o que foi dito, o que foi escrito pelo termo fundamental, que no caso aí o termo fundamental vai se constituir em substantivos. Exemplo: os professores, alunos, alunas. Lembrem, eu tenho aqui que separar pela vírgula, porque eu estou citando vários termos. Então, os professores, vírgula, alunos, vírgula, alunas, vírgula, ninguém terminou suas refeições. Então, veja aqui, qual é a expressão, então? Veja que o aposto, eu disse para vocês, ele pode ser constituído de 1, 2, 3, 4 palavras, toda uma frase, certo? Nesse nosso caso aqui, desta frase, os professores, alunos, alunas, ninguém terminou suas tarefas, o aposto foi constituído por apenas uma palavra. Então, ninguém aqui é o aposto resumidor, eu resumi. Ou recapitulei, mostrei que nenhum desses, nem professores, nem alunos, nem alunas, terminou suas tarefas, certo? Veja que traz uma informação de forma resumida. Os professores, alunos, alunas, ninguém terminou suas refeições. No outro exemplo nós temos pai, filho, esposa, filha, todos da família morreram. Nossa! Então, veja que aqui também o aposto resumidor ou recapitulativo recapitulou, resumiu quais membros da família morreram. Todos. Pai, filho, esposa e filha. Veja que a ideia é de resumir, é de sintetizar, é de recapitular. Então, nós estudamos aqui, nós vimos aqui os termos acessórios da oração e o termo independente da oração, o vocativo. Então, como termo acessório da oração, nós vimos o aposto, vimos sua função, vimos o que ele faz, qual o papel dele no texto, na oração, tanto na sua fala quanto na sua escrita. Ele vem enriquecer, ele vem trazer uma especificação, um resumo ou uma explicação, né? Para enriquecer, para que a sua comunicação se torne mais eficaz. E o vocativo, ele é o termo independente, e é independente por não fazer parte da estrutura nem do sujeito, nem do predicado, que são termos essenciais da oração. Mas ele tem uma função muito importante no texto e na fala, que é exatamente o ser a quem eu interpelo, a quem eu me dirijo, certo? E, do ponto de vista da escrita, você tem que lembrar que o vocativo sempre tem uma vírgula. Esteja ele no início da oração, ou no meio, ou no final. Normalmente ele vem no início, mas ele pode aparecer no final. E deve ter uma vírgula separando o ser a quem eu me dirijo. Espero que você tenha gostado, aprendido sobre esses 2 assuntos para enriquecer a sua comunicação, mas, sobretudo, que você realmente tenha aprendido. Até a próxima!